muitos tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime. Fala Prime, tudo bem? Ó, a gente aqui reunido para mais um episódio. Vou falar até mais rápido que hoje esse episódio é para ansioso e a gente vai fazer a numerologia e a ansiedade junto. Então... E a gente já está ansioso para falar sobre Exato. Ansiedade. Exatamente. Hoje eu tô um pouquinho fanho, mas é aquilo lá, né? Vocês vêm postando direto quem só faz o que quer cachorro. Estamos aqui para gravar, vamos cumprir a agenda e vamos junto, né, Dani? Dani, a gente estava aqui no nosso pré-gravação aqui e a gente teve um monte de papo muito legal. Acho que o mais interessante aqui é como a gente vai conseguir entregar a ansiedade vinculada às vibrações dos números, né? A gente citou algumas vibrações e qual o tipo de ansiedade que eles sentem, né? A gente pode falar aqui um pouco de rotina, mas eu queria começar sabendo de você, como que você lida com o seu mapa e a sua ansiedade, né? De cara, assim, já para valer. De cara já, você entrega tudo. Como é que você faz 3 vezes o seu número 5? Exato. Ou seja, 3 vezes o número 5, negativo de 5, todo mundo já vem ansiedade, né? Ah, ela deve ter ansiedade, né? Impossível, né? Controlar a ansiedade, eu ainda tenho um 0. Né? Ainda tem um 0 que, quando eu passo por trimestres de 5, tudo se potencializa. No ano 5, eu fico com 6 vezes o número 5 durante 3 meses. Né? Como que eu lido com isso? Né? Já passei por essas fases, né? de muito número 5, mas no meu mapa fixo ali, eu tenho 3 vezes o número 5. Né? E óbvio que eu sinto essa agitação, o dinamismo do número 5, sinto muito. Né? E eu percebo quando ele está passando da linha ali do administrável. Mas eu nunca tive uma crise de ansiedade, eu nunca me considerei uma pessoa ansiosa no sentido do que as pessoas o que está ficando famosinho, né? Ah, o coração dispara, ah, não consigo dormir, ah, eu nunca tive isso, né? Mas eu nunca tive, assim, o fato disso, mas eu já cheguei bem perto de falar, se eu não parar agora, vou ter. Vai se eu não desacelerar, vou ter, né? Porque acho que esse é o ganho da gente conhecer muito bem o nosso mapa, né? De saber que, cara, eu tenho um risco, né? Existe esse risco no meu mapa de que se eu acelerar demais, se eu for rápido demais, né? Que é a que a gente fala, né? O número se desequilibra pelo excesso, né? Ah, se eu for desbravar demais, se eu mudar demais, né? Tudo que é do 5 em positivo, a hora que eu acelero demais isso, eu coloco muita força nisso, eu vou cair no negativo. Uma das coisas do negativo é a ansiedade. E eu acho que eu vou falar primeiro da ansiedade do 5, até porque você está perguntando do meu mapa, né? O maior risco que eu tenho de cair numa ansiedade é pelo número 5, mas, né, o que eu observo ali, né, de campo, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso com o Mal, todos os números podem cair numa ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é do que uma frustração de você estar fazendo algo agora, você não queria, na verdade você queria estar num outro lugar, num outro relacionamento, num outro momento, né? Isso todo mundo tem. Todo mundo tem essas expectativas de estar fazendo uma coisa e eu estou fazendo outra e não estou feliz onde eu estou. Isso gera ansiedade, né? Eu querer sair, né? Estar num lugar onde eu não quero mais estar, porém eu não tenho condição de estar em outro lugar. Eu não tenho como acelerar, eu não tenho como mudar o outro, eu não tenho como mudar meu chefe. Isso pode gerar ansiedade. Então, todos os números passam por isso. Né? E eu acho que a ansiedade também está muito conectada a um querer ter controle sobre uma situação que você não tem. E isso também tem muito a ver, por exemplo, no número 1 e no número 4, e o 5 também, mas esse número 1 e o número 4, eles são números controladores. Esse excesso de querer controlar o cenário e um cenário que você não tem controle, isso gera ansiedade. Né? Então, são outros 2 números que eu percebo que ficam pessoas muito ansiosas, né? Que ficam pessoas querendo mudar o presente, do qual você não consegue mudar, isso é ansiedade. Né? Eu não estou contente com o meu presente. Além da parte passado, né? De eu querer toda hora, né, o meu passado que me assombra, porque se eu não sair desse lugar, vai acontecer isso de novo. Eu vou ter esse efeito, então eu preciso acelerar, eu preciso sair.
mas eu não posso sair. E aí que vem a ansiedade. Então, eu pego muita gente se autodiagnosticando com ansiedade, que acho que é um outro problema que a gente pode falar aqui, né? Esses autodiagnósticos, esses diagnósticos rasos que são dados por alguns profissionais, né? Ah, você tem ansiedade, toma isso aqui, tá tudo resolvido. Mas tem a parte das pessoas quererem um controle de um mundo muito acelerado, né, que toda hora foge do nosso controle, né? Tecnologia que acelera muito rápido, que aí, gente, eu não vou conseguir dar conta desse AI. Ah, já me perdi. Ah, agora as pessoas já estão PhDs no ChatGPT, eu nem sei como é que entra. Ansiedade. Ansioso. Por que ansiedade? Porque eu não sei, não tenho controle, não sei para onde ir, sei que eu não posso ficar nesse lugar. Então, esse tipo de ansiedade moderna... Você trouxe já três ansiedades das suas VNs, né? Não saber, ansiedade do 7. Exatamente, né? Não, tem a ansiedade do 9, que é o que quer ajudar, mas eu não tenho ferramenta para ajudar. Exato. Não tenho ferramenta, aí eu fico ansioso, porque eu sei que eu preciso ajudar, eu sei que eu vim para ajudar, eu sei que eu gosto de ajudar, mas eu não sei, eu não tenho ferramenta, eu não sei como. Isso gera ansiedade. Sim. Todos os números têm isso, né? Todos os números chegam nisso. Então, primeiro a gente queria quebrar esse rótulo de que ansiedade é exclusiva das pessoas de 5. Né? A ansiedade do 5 é um pouco diferente no sentido de ser uma pessoa muito dinâmica, né, demais, então normalmente, né, naturalmente ela é acelerada. Esse é um outro tipo de ansiedade, né? Eu querer as coisas, né, numa velocidade, eu ter um dinamismo muito grande dentro de mim. Ou seja, se eu der vazão nesse meu dinamismo, tá tudo certo. Né? Então, isso é uma coisa que eu sei, né? Eu preciso fazer ginástica todos os dias, eu preciso ter um dia a dia agitado, eu preciso fazer coisas diferentes durante o meu dia, né? Ao longo do meu dia. Ou eu vou ficar com energia sobrando. É essa a diferença da ansiedade do 5. Eu vou ficar aqui, né, com uma bola, né, rodando dentro de mim, agitada, tendo que ficar em casa sem fazer nada. Vai me gerar um pouco de ansiedade. Mas os outros números geram de outra forma. E você, Mal, dos números que você tem, eu sei que você não tem 5, o dono da ansiedade, vamos dizer assim, mas eu sei que a ansiedade às vezes bate aí, mesmo você não tendo um monte de 5. Exato. Não, bate com certeza, Dani. Assim, ó, houve um momento, Dani, acho que todo mundo passou e foi onde nasceu a grande preocupação com o cuidado da saúde mental, que foi o comecinho da pandemia ali, né? Acho que os 2 primeiros anos eu sofri bastante com ansiedade porque eu só trabalhava. Então, assim, eu não ficava com os meus filhos, eu não cuidava do meu corpo. Eu, tipo, olhei uma área da vida, numa vida completamente plural e complexa. Eu falei, vou trabalhar para a gente não ficar sem dinheiro. Aí, tipo, eu só fiz isso. Então, resumo da ópera. Por esse período eu tive 4 burnouts e ganhei 30 quilos. Você entendeu? Eu saía, tipo, eu acordava 8 horas da manhã, entrava no computador, saía 10:30 da noite e ia comer uma pizza, às vezes 2, entendeu? Tipo, porque eu só tava ali sentado, aí eu saía do escritório. A minha família tava com uma cara de bunda, porque eu não olhei pra cara deles o dia inteiro. Obviamente que eles não ia estar diferente. Aí eu falava, vamos comprar uma pizza! Sabe? E aí, resumo, Dani, eu tomei um pelézão com esse negócio de ansiedade. E aí o que eu comecei a perceber? Comecei a perceber que eu tava trocando os meus vícios. Então, assim, a minha ansiedade tava no comecinho da pandemia eu ainda fumava cigarro, né? E tomava muito café. Então, eu vi que eu tava, tipo, nossa, fumando bem mais. Aí eu falei, vou parar de fumar, que isso, né? No dia que eu decidi parar de fumar, eu fui alugar a minha vaga da garagem do apartamento para um cara que tinha infartado fumando e tomando energético. Eu tava descendo com um cigarro na mão e um Red Bull. O cara chegou e falou assim, Dani, cara, o cara é bem menorzinho que eu, magrinho, tal, pequenininho. Aí ele falou, então, tô vindo aqui pra minha mãe, que eu infartei. Eu falei, pô, cara, que triste, né? Como que foi e tal? Fala que eu sou Uber, só trabalhava, ficava no cigarro e no energético. Aí eu subi e fiz assim, ó, lixo, tá Sério, bom, foi assim que Deus, você eu parou de entendi o fumar? Eu não recado. sabia disso. Não, eu fumava, mas é porque foi depois que eu, né, separei no outro relacionamento anterior, e aí eu adquiri esse hábito aí, como tapar um buraco, sei lá o que aconteceu. Mas aí eu parei ali, naquele dia eu parei. Naquele dia eu fui no lixo, joguei fora, aí eu fui trocando, Dani, fui trocando. Aí saí do cigarro do energético, fui pro café, aí tomava 7 xícaras de café, não resolveu. Aí parei com o café, fui pra pizza, parei com a pizza, fui pro hambúrguer, do hambúrguer, não sei o que tal,
até eu entrar na pira da academia. Quando eu entrei na academia, tipo, resolveu tudo. Porque por mais que eu não tava tomando nenhum remédio, quando eu me gastava dentro da academia, eu via que tava funcionando, sabe? Então, eu demorei... Foi o tempo de flexibilizar a pandemia, eu me matriculei na academia que tinha lá atrás do prédio que eu morava, e comecei a frequentar, e aí, hoje, eu falo que o trabalho duro e a academia, eles me estabilizam, eles me regulam. Porque a academia me dá aquele banho de hormônio que até no Instagram lá, quando eu posto tarja preta, é por esse viés. Tipo, é um banho de hormônio que você toma, que você recebe quando você faz atividade física de alta intensidade, no caso, uma musculação, né? Aí, por você tá fazendo musculação, você não vai querer comer salgadinho. Salgadinho não vai te sustentar. Você vai querer comer arroz, feijão e bife, sabe? E aí, tipo, tudo foi. A partir dali, eu vi tudo meio que se encaixar conforme foi passando o tempo. Hoje, se eu ficar uma semana sem ir pra academia, eu já vou degringolando já. Eu já vou ficando nervoso, eu já paro no almoço com o pezão aqui, ó, sabe? Uhum. Eu já começo a reparar isso, e a única coisa que me estabilizou sem remédio, eu nunca tomei remédio, não tomo nem antibiótico, né? Você vê que eu tô com a cara, o nariz todo ferrado, mas assim, eu não tomo nem remédio de gripe que sai de ansiedade e tal, porque eu acredito que tudo é hábito, né, Dani? Então, com o hábito da academia e o hábito de trabalhar bem, que eu sempre trabalhei, mas a academia me ajuda a fisicamente se desgastar, como a gente só trabalha pelo computador, não tem muito desgaste, né? Tem só o mental. Eu vi que para mim estabilizou e hoje eu até brinco, eu falo assim, cara, não tem como você ficar ansioso com uma barra de supino de 100 quilos no seu pescoço, né? Não tem como você ficar ansioso ali, você tem que fazer 10 e guardar a barra, senão você morre. Então, fica calmo, termina a sua série e aí depois você descansa um pouquinho, sabe? Mas assim, a minha técnica é essa, é meio que academia e trabalhar bem, né? Mas eu vejo, por exemplo, que pessoas que não fazem nenhum dos dois têm muito problema de ansiedade. Não atribuo necessariamente a não ir numa academia. Você pode correr, você pode fazer, sei lá, pode ir naqueles negócios aqui no Brasil, tem muito pracinha, né? Pra ficar girando aquelas negócios de pracinha ali, pode ser o que for. Mas alguma atividade para se gastar tem que ser, né, Dani? Mais ou menos é essa a minha Não, e aí jornada. você quebrou um outro mito, né? Que falam que o 5 é que desprende a energia na academia, né? Não, fazer exercício todo mapa deveria fazer, né? Exato. Eu tenho, às vezes, alguns receios de alguns alunos se rotularem mapas que são mais calmos, tipo 2, 4, 6, e falar, não, mas o exercício não vai me ajudar, porque eu não tenho essa coisa do exercício do 3 e 5, né, 1, 3, 5 do esporte e tal, então eu não dou para isso, vou me abraçar aqui, ó, na minha ansiedade, porque eu não tenho o que fazer. Não, isso Exato. é básico do ser humano. É claro que quem tem 3 e 5 talvez faça o esporte de uma outra forma, talvez até profissionalmente, né? Talvez de uma outra intensidade, né? Tem que ficar mudando de tipo de aula o tempo inteiro, ou seja, né? A pessoa que tem 4 vai fazer exercício, talvez ele faça a mesma aula, todas as séries, por um ano, e para ele tá ótimo aquilo. O 5 não vai conseguir fazer dessa forma, mas todos os números precisam dessas válvulas de escape saudáveis, né? Porque o que você está falando, você tinha algumas válvulas de escape completamente horríveis, né? Que estavam prejudicando e aumentando a sua ansiedade. Né? Exato. Então as pessoas eu sou muito fã dessa coisa né, de corpo, quem me conhece sabe, né? Eu faço exercício muito exercício desde que eu me conheço por gente, né? Fui bailarina e não consigo parar, porque me faz bem, é um cuidado que você tem com o seu corpo. Só o fato de você parar uma hora do seu dia e, cara, agora eu vou me cuidar, tem o processo da autoestima envolvida aí naquela uma hora. Cara, eu tô aqui para mim, né? Para o meu corpo, para eu me ver melhor. Tem o trabalho todo mental disso. Então, primeiro a gente vai deixar aqui, ó, façam ginástica. Né? Cuidem do corpo em função da ansiedade. Né? Agora, falando até do que eu tenho em volta aqui, né, de adolescentes, de jovens, muitos jovens que me procuram, eu estou tendo uma demanda consideravelmente alta de pais, né, clientes pais meus, né, cuido dos pais, me falando que os filhos estão desenvolvendo ansiedade ou depressão, né, uma demandazinha bem chata, assim, de mensagem, Dani, e é meio assim, Dani, tem como você atender minha filha? Porque ela está com ansiedade, ela já toma remédio já há 1 ano, 2 anos, mas agora a coisa piorou. Tipo assim, oi, como assim? A sua filha tem 15 anos, ela já toma remédio há 1 ano e 2 anos. Eu tive essa mesma demanda
3 demandas em 2 semanas dessa geração, de 14 vai até 20 anos, com o mesmo quadro. Olha, meu filho tá nessa ansiedade. Aí o de 20 anos fala assim, então, Daniel, olha, ele já aumentou o remédio, né? Em dezembro aumentou o remédio da ansiedade, mas agora ele teve uma ansiedade, teve uma crise semana passada. Eu, gente, como assim? Primeiro, o que o universo está querendo me dizer com isso? Né? E estou ouvindo muito, né, profissionais falando do aumento do diagnóstico, né? Eu fiz até um post sobre isso, Sim. porque foi bem na época que chegaram essas demandas. Eu falei, gente, nem tudo é ansiedade, nem tudo é espiritual, nem tudo é depressão. Né? Você já foi fazer um exame no seu filho para ver se ele está, sei lá, com os hormônios dele ok, né? Porque essa fase dos 14 até os 20 anos, principalmente na menina, gente, é um borbulhão de hormônio que vai para cima, vai para baixo, que eles não sabem nem para onde eles vão ainda, né? Você não sabe se é hormônio ou demônio. Aqui em casa eu já meio que falo que a minha irmã estava aqui semana passada, ela falou assim, cadê a Sofia? Eu falei, ela tá lá no quarto dela, ela não entra, que eu não sei se é hormônio ou demônio. Deixa ela lá. Que a gente nunca sabe. Nessa idade, você não sabe, porque os hormônios às vezes estão num pico, que elas mesmas, às vezes, quando baixa o pico, elas falam, ai, mãe, o que era aquilo? Eu falo, hormônio. Não era demônio. Tipo, para de achar que tudo é alguma coisa espiritual, que tudo é, então acho que eu tô em depressão, mãe, eu tô em depressão. Não, você não tá, você vai ficar menstruado daqui 2 dias, tá tudo certo. Daqui 2 dias o mundo vai ficar colorido e você vai falar, nossa, o mundo ficou colorido. E se não é pais despertos, pais que prestam atenção no filho, que conseguem identificar isso, cara, meu filho tá com uma depressão, ou meu filho tá com uma fase, um hormônio, né, ou teve um dia chato, né? Então, sabe pais que são meio viajam na maionese? Tem um pouco disso, tá? E tem um outro tipo um efeito também que eu vejo dessa geração, que não é só os pais alienados, mas tem um pouco esse pai alienado na sua própria ansiedade, né, de viver uma vida desconectada do presente, que quando o filho vem com uma queixa do tipo, ai, meu coração tá acelerado. Claro, você tomou 3 Red Bulls de manhã e não me contou, mas tudo bem. Não fez nada, né? Ele tomou Red Bull pra ficar no sofá vendo TikTok. Exatamente, não para fazer uma ginástica, né? É. Tomou Red Bull porque os amigos tomam Red Bull, tá? Porque minhas filhas falaram que tem uma amiga delas que toma 2 Celsius. Gente, Celsius é o dobro de um Red Bull. 2 Celsius de manhã. Se eu tomar 2 Celsius de manhã, gente, que você não sabe o que é Celsius, mas que vende aqui nos Estados Unidos, eu não durmo pelas próximas 4 noites. A menina faz isso todos os dias e tem tremedeira. Chega na hora do almoço, a menina tá com tremedeira. E aí o pai alienado da menina chega com tremedeira em casa. Estou com tremedeira no meu coração. Filha, ai, mamãe tá muito ocupada, né? Ai, acho que essa ansiedade. Eu tenho uma mocinha aqui, ó, uma psicóloga ótima aqui, ó, dá um remédio para minha filha, tá com tremedeira, assim, ó. E dá um remédio e vida que segue, gente. E esse remedinho, ele vai levando num vício, num hábito, né? Porque aí o corpo, a gente sabe todos os efeitos. Não sou contra remédio, gente, mas esse tipo de diagnóstico raso, principalmente dos pais que estão mais alienados na própria ansiedade, né, de não observarem bem os seus filhos, inclusive no que estão comendo, no que estão tomando, se estão fazendo exercício, isso que a gente está falando. Pô, põe primeiro seu filho no esporte, põe ele para fazer uma ginástica. Cara, ele está ansioso porque ele passa o dia inteiro ali, ó, nesse mundo rápido, o dia inteiro no sofá. Cara, ele tem muita energia ali dentro, né, que precisa ser rodada fora dessa coisa que é totalmente passiva, né? O problema de você deixar uma criança no celular é que tudo ali é passivo. Ele não está usando nada dele para assistir aquilo. Né? E aí, meu filho tem ansiedade. Não, seu filho precisa viver. Você vai jogar uma bola na rua, né? Vai lá fora 10 minutos com ele por dia, né? Toda criança precisa fazer no mínimo 30 minutos de exercício por dia. Todas as crianças precisam disso. Né? Não estão fazendo o básico e estão achando soluções, né? De tipo, achei a solução, que não é a solução, dando esses remédios e dando esses diagnósticos. Um outro viés dessa onda de muita ansiedade, que eu acho que não é só dessa geração, tá? Eu acho que é uma onda em todas as idades, mas o que está me espantando mais é que essa onda está começando lá muito cedo, né? Antes a gente via essa onda vindo, né? Com seus 35, 40 anos, as pessoas, fiquei com ansiedade, né? Tô com depressão. Agora não, tá começando lá atrás, né? Isso que está me chamando mais atenção. Tem essa onda vindo dessa geração por ser nós, né? A minha geração ter sido criada de uma forma né, os meus pais foram muito alienados no sentido de, né, viviam os problemas deles, a gente sabia de todos os problemas, a gente vivia os problemas dos pais, né? O Maurício viveu a bipolaridade da mãe, era, nossa, pai alcoólatra, não sei o quê, a gente viveu problemas reais. A gente, coitados, nossos pais não sabiam nem o que eles estavam fazendo, mas eles punham a gente no meio do negócio. Né? A gente tinha que aprender a sair daquele desafio porque eles estavam completamente emaranhados nos problemas deles.
E aí vem a nossa geração e fala assim, cara, eu não vou deixar meus filhos passarem o que eu passei. E criam um mundo de marshmallow para aquele filho, desde bebê. Não se pode conversar sobre problemas na frente desses filhos, não se pode mostrar fragilidade dentro dos filhos, não pode chorar na frente de filho, não pode mostrar vulnerabilidade, não pode mostrar que você está com problema financeiro. Tudo que o filho pedir, você dá, como se a gente fosse pais perfeitos, como se isso fossem pais perfeitos. Aí eles são criados nesse mundo irreal, né, de pais que nunca tiveram problemas, de vidas que nunca tiveram problemas não existem. Na primeira decepção, que seja uma nota baixa na prova, ou uma amiguinha que deu um fora em você, ou um namorado que deu um fora em você, ou a sua primeira experiência profissional que você foi negado numa entrevista. O mundo desaba, não tem estrutura emocional para isso. Não tem estrutura emocional para lidar com uma frustração. Por quê? Porque foi criado sem a musculação da vida, né? Aí chega a vida e dá um pezinho de 5 quilos para você segurar, que nem é muito, você cai. Você cai, literalmente, né? E aí é o que eu mais me preocupo com os meus filhos, porque queira ou não, eu tenho uma vida estável, né? Eu tenho um casamento estável, eu tenho uma vida financeira estável, né? Essas meninas têm tudo, né? Meus filhos têm o que eles quiserem ter, eles vão ter, né? Tem pais que suportam eles emocionalmente. E aí, cara, essas meninas precisam viver frustrações, né? Elas precisam ter o peso. Então, os meus 5 meio que, cara, deixa agora elas se virarem. Meu, se deu mal no negócio, perdeu, tá chorando, se deu mal, cara, agora você vai ter que resolver. É isso que você quer da sua vida? É o soltar para a frustração que eu mais me forço, né? Ela não precisa passar por, porque aí eu vejo também um outro extremo, né? Americano tem muito isso. Ah, eu tenho dinheiro suficiente para criar meus filhos, mas eles vão passar fome quando entrar no college. Gente, isso existe, tá? Pais que falam, mas meu filho, quando entrar no college, vai passar fome e necessidade para ele saber o que é a vida. Peraí, eu também acho que já é demais. Ele não precisa passar fome e necessidade, sendo que ele sabe que o pai dele está lá andando de barco no final de semana, porque isso vai gerar uma confusão mental no seu filho. Ele sabe que você pode suprir ele financeiramente, você não está querendo suprir. E um afastamento também, né, Dani? Aí cria uma realidade, porra, meu pai me abandonou literalmente, né? Mas você pode deixar o seu filho viver as frustrações, ter desafios na vida de uma outra forma. Seja pelos desafios de sonho que ele quer, né? Minhas filhas passam muita frustração, né, em esporte. Eu acho que mais uma vez eu não falo sobre isso, né? Mas o esporte em si cria essa mentalidade. Então, as próprias mudanças de país que eu tive, coitados, né? Tiveram que superar vários inícios, frustrações, finalizações, né, língua nova, escola nova, enfim, elas criaram realmente isso, porque eu deixei, eu soltei elas, eu poderia muito bem virar por isso e falar assim, não vamos mudar mais não, coitada das minhas filhas, né, elas estão com amiguinhos, elas estão no high school, elas estão, agora elas falam a língua, não vou deixar elas terem que aprender outra língua, coitadas, né, tem que fazer outras amizades, coitadas. Eu vejo muito pai falando isso, coitado do meu filho, né? Não deixa ele passar por isso. Tira, né? Até a gente da minha família falava isso, tá? Tira esse esporte é muito pesado, né? Elas chegam tristes, elas chegam cansadas, elas chegam frustradas vários dias, elas chegam chorando, chegam com sangue. Eu acho ótimo, porque se elas não aprenderem isso com essa idade, a vida vai fazer aprender. E a primeira frustração vai doer muito mais nessa criança. E aí, pais despreparados, meu filho tem uma ansiedade, meu filho tem depressão, meu filho teve uma crise de pânico porque... E, gente, quando eu escuto os porquês, né? Como foi a primeira crise de ansiedade do seu filho? Então, ele estava lá com a namorada, e aí eles começaram a brigar, e aí ela começou a achar que ela era a pessoa... Gente, é uma história da carochinha tão simples que a criança... Eu não estou subestimando a reação da criança. A reação da criança de ansiedade é real. Ela tem um processo de ansiedade real ali passando dentro do corpo dela. Né? Nossa, isso é uma crise de ansiedade, né? Não, realmente. Agora, o motivo que disparou isso é raso demais, perto de pessoas que realmente tiveram uma jornada ali, que desenvolveram realmente uma ansiedade, né, que é difícil, né, patológica mesmo, né? Tá tendo essa diferença, né, do que é realmente uma ansiedade real e o que é um despreparo emocional sem estrutura. Né, e pais alienados disso. Você está tendo mal essas demandas? Você está vendo essa geração nisso? Dani, eu tenho observado nos meus filhos mesmo, porque as suas, elas, exceto o Bruno, né, mas pelo que eu entendi, o Bruno, ele tá tirando de letra, né, talvez uma questão com tela ou outra que eu sei que rola, né, mas as suas filhas, elas já estão na linha da adolescência. O Arthur, ele fez 12 anos agora, dia 23, e a Helena fez 6.
Então eu tô pegando uma fase ali que os dois, né, já nasceram com o celular na mão, né, tanto o Arthur quanto a Helena. E aí, em algum momento do meu casamento, a gente decidiu reduzir muito o uso de telas deles, né? Porque a gente estava vendo que as crianças elas estavam meio que acéfalas, assim, sabe? A gente falava com eles, aí eles, tipo assim, sabe? Tipo, tava desconectado da realidade. E junto com isso vinha uma agressividade muito grande, uma ansiedade muito grande também, no sentido de: o que que a gente vai jantar? Cara, a gente acabou de almoçar, mas amanhã a gente vai no Vô Maurício? Aí falou, cara, eu sei que hoje a gente nem sabe o que vai jantar. Não, mas Uhum. segunda-feira você vai. Calma, velho. Sabe isso? A Verdade, gente começou verdade, a mano. ver esse bombardeio de uma ansiedade que não, a de primeira não parece ansiedade. Tipo, uma criança, pelo menos eu era assim, né, Dani? Eu mal e mal me preocupava se eu ia jantar. Eu, tipo assim, eu queria saber dos meus carrinhos, dos meus bonecos, não sei o quê. E eu só ia lembrar de comer porque minha mãe falava, vem comer, vem comer. Se não, nem tchum. Só A que, gente aprendeu a esperar, né, Mal? A gente esperava em exato. sala de espera sem fazer nada, olhando para o teto, a gente esperava às vezes 1 hora para ser atendido. A gente aprendeu a esperar as coisas e essa geração não, né? Exato, e aí uma coisa que eu aprendi olhando, observando meus filhos, é que eles não eram bons em ser frustrados, né? Então, pensando, né, foi uma conversa que eu tive, uma conversa difícil que eu tive com a Laís isso foi até antes de flexibilizar bem a pandemia, antes de poder sair com frequência e tal. Falei assim, cara, a gente não tá preparando eles para uma vida real. A gente está preparando eles para um cenário aonde sempre vai ter um macaco de circo aqui jogando confete, sabe? Um brinquedo barulhento do Paraguai, aquelas bonecos que faz barulho, que gira, que liga, ou então um celular, ou então um desenho com hiperestímulo e luzes e tal. Você desligava a televisão, ou então você punha na cama, ficava 1 hora e meia assim, ó, pá, pá, você ouvia na cama. Parecia um bife na frigideira ali, sabe? Aí eu falei, lá está muito errado, cara. Vamos ter que fazer alguma coisa. Aí ela encabeçou isso, obviamente, porque ela ficava mais tempo. Mas aí ela bancou, ela falou, não, beleza, vamos tirar a tela e vamos falar assim, ó, se vira agora. E aí começou um árduo trabalho de ver eles, tipo, derreter, porque o uso de celular deles é tipo 20 minutos, 30 minutos por dia. Todo o resto eles ficam assim, o que que vai fazer? Fala, não sei, meu, você acabou de ganhar 8 brinquedos de Natal, vai brincar com alguma coisa lá. Ah, mas vou brincar do quê? Aí começa, sabe? Tendo que jogar e tendo que ensinar, tipo, a se frustrar, porque às vezes um irmão quer brincar com o outro, às vezes o outro não quer brincar, quando um quer brincar, o outro não quer. E aí parece que quando um começa a se divertir, o outro quer ir lá estragar a brincadeira, sabe? E ali eu comecei a ver, falei, pô, agora começou a educação deles, né? Agora Uhum. começou, depois de uns 3, 4 anos que a gente adotou essa postura, a gente já consegue ver uma disparidade com as crianças da idade deles, porque hoje eles fazem, hoje, não hoje, né, mas assim, atualmente eles praticam jiu-jitsu numa classe infantil. E aí eu começo a olhar para as crianças que estão ali, um monte de criança, tipo assim, ó, voando na sala, o sensei dá a instrução, passa o movimento, explica o Isso. negócio, e ninguém pega, ninguém entende. E aí o cara tem que explicar 3, 4 vezes. O cara começou a explicar, a criança foge, sabe? E aí tem aqueles que não aguentam também ser frustrado quando toma um prejuizinho lá na hora da luta, começa a berrar de choro e não sei o quê. E aí tem o trabalho das mães também de sair de perto para deixar o professor controlar a situação, sabe? E aí, assim, olhando para as crianças em si, a gente entendeu isso. Parece que é maluquice da nossa cabeça, mas falei assim, Laís, precisamos treiná-los a ser frustrados. Por quê? Uhum. Porque eles não são, tipo assim, eu tô injuriado. Eu até vi uma mulher na internet explicando, tipo, que a gente, quando era criança, a frustração, ela era um catalisador da criatividade. Então, eu tava entediado, eu tava frustrado com a minha vida, eu imaginava que essa chave era um Godzilla e esse celular era o King A Kong. gente fazer isso. Você entendeu? Tipo, você E imagina, dali pô, virava um jogo. exato, virava uma brincadeira. E aí eu falei, verdade, hoje se as crianças, se você não for cartesiana com ela e falar assim, eu quero que você pegue aquele seu Max Steel, pegue aquele carrinho de não sei o quê e vá se divertir na garagem, a criança não consegue conectar essas paradas, sabe? Ela não tem essa
trilha mental de se virar, Muito sabe? mal. E, cara, e aí você me lembrou uma coisa que uma menina de 21 anos que convive comigo falou que super me preocupou. Porque é isso que você está falando, né? Eles não estão criando essas saídas, e são saídas neurais, né? São saídas neurais de sair da frustração, de inventar tal. E aí ela falou assim, porque o AI está aí bombando nas escolas, né? Não sei, acho que no Brasil também, mas bombando. E aí eu perguntei, falei, mas vocês estão usando AI para a escola? Aí ela falou assim: eu uso assim. Sabe quando você tem muita coisa para dizer, mas você não sabe como pôr no papel? E aí você está com preguiça de decifrar aquilo e colocar em palavras? Aí eu uso o AI. Gente, isso é muito sério, né? Isso é muito sério, cara, porque você vai começar a atrofiar, literalmente isso atrofia uma parte do seu cérebro, que é justamente você decodificar os seus pensamentos numa comunicação que as pessoas consigam entender. Como o AI faz isso de uma forma fantástica, Sim. isso vai virar o normal, né? E aí outro exemplo é que foi minhas filhas usam ChatGPT e tal, mas você não pode escrever nunca redação usando, obviamente, um ChatGPT. E ela fez uma redação, ela mesma, com o próprio punho, até vi ela escrevendo, eu vi ela escrevendo, e a professora deu 0 para ela, porque disse que ela escreveu com AI. E aí ela pegou e falou, não, eu não escrevi. Né? E ela falou, não, eu chequei tem cheques, né? Tem uns aplicativos que você checa se é humano ou não. Ela falou, não, eu chequei e foi 99% AI. Aí a Júlia pegou o dela e falou, olha, eu acabei de checar aqui, deu aqui, não foi AI, fui eu que escrevi. E também isso, né? Aí a criança que escreve super bem, né? Que tem um talento da escrita, não foi você, não, foi AI. Duvido. Tipo, as crianças, ou você vai atrofiar o cérebro, aí o que essa criança vai fazer? Cara, a próxima vez eu vou mais usar AI, porque se eu escrever bem, ela vai achar que não fui eu. Os outros estão usando AI, ou seja, estão fazendo uns mega textos. Ou o sistema de ensino vai ter que mudar completamente, essas crianças vão ter que ser estimuladas a pensar de uma outra Vai ter que ter forma, né? matéria de filosofia para pensar, né? É um cérebro que se atrofia. Aí, óbvio, num momento da vida, que aí existe a vida real, né? Um problema no seu casamento, um problema com o seu chefe, não tem AI que vai resolver. E aí você não tem a parte neural, estrutura emocional ou de frustração formada. E aí o que acontece? Dá com ansiedade, deu crise de ansiedade, deu crise de pânico, deu crise de depressão. Claro, né? Era um cérebro vazio, né? Tinha 2 bonequinhos só rodando um para o lado para o outro, deu tilt. Não tinha mais gente para rodar, né? Na hora que você teve um problema real da vida, e vai ter, né? Os problemas orgânicos, né? Do namorado que vai te dar um fora, do chefe que vai, da sua coleguinha de trabalho que vai puxar teu tapete. Isso é real. Que não tem um chat GPT que você vai digitar lá o que fazer nesta hora. Não vai formar a sua sinapse, né, de uma hora para outra com o ChatGPT e você vai ter estrutura emocional para isso. Então, é bem preocupante essa geração, ainda mais, né, ficando tão híbridos, né, inclusive na forma de pensar, de se expressar, né, é isso que faz você se preparar para a vida, né, e uma outra coisa que eu vejo, Mal, é o normalizar, né, falar que é normal algo que está se tornando comum. E mais do que se tornar comum falar que você tem ansiedade, ou depressão, ou pânico, tá virando legal, né? Tá virando uma comunidade. Exato. Tá, igual eu brinquei no Instagram, tá ficando sexy, né? Você ser ansioso. É. Tipo, tá sexy a parada. Ai, nossa, eu tenho crises, menina. Nossa, eu tremo inteira. Aí a outra fala, eu também. Como você usa? Oi! É uma frase que eu falo muito, acho que eu falei nesse post também, né? Não normalize aquilo que está se tornando comum. Tá comum, tá super comum todo mundo falar que tem ansiedade, mas não é normal, né? Não é normal. E aí o que acontece no algoritmo, e eu acho que isso está acontecendo no algoritmo de mídia social, que eu tô falando, em várias áreas, não só dessa parte de saúde mental, mas de espiritualidade, né? De finanças, de assuntos que estão acontecendo no mundo, é que o algoritmo está filtrando, né? E ele filtra mesmo de acordo com aquilo que você está buscando, né? Ele é igual o universo funciona. Nossa, eu vi um post, uma vez eu vi um post sobre TDAH. Aí tinha sintomas de TDAH. Aí tinha o TDAH. Gente, bingo para mim, eu tinha todos. Cartela preenchida, todos aqueles sintomas. Aí na semana seguinte, não parava de passar coisa de TDAH. Eu falei, gente, quer saber? Eu cliquei lá nos 3 pontinhos e falei, olha, não quero mais ver coisas sobre isso. Porque se eu começo lá na ansiedade, né? Ai, nossa, escutei um risco sobre ansiedade, nossa, gostei desse negócio, me identifiquei. Nossa, saiu outra que veio, chegou outra aqui, gente. Na minha cabeça e na minha vida,
dos 20 rios que eu assisti no dia, 15 falaram que todo mundo está tendo ansiedade. Qual é o mundo que eu criei? O mundo está ansioso, né? E eu preciso fazer parte dele. Porque o meu algoritmo filtrou um universo, uma realidade para mim, e aquilo se torna uma verdade. Isso está acontecendo com várias coisas, né? De várias áreas, né? Do De espiritual, do terraplanista à religioso. ansiedade, né? Exatamente, aí, gente, aí vira esse negócio, tá todo mundo, o Luiz até tava falando no almoço que o Luiz tem umas coisas, onde ele vai que tem praia perto, é louco, tá? Ele pensa se pode ter um tsunami, onde é que ele vai fugir, louco, tá, gente? Eu Onde que já ele falei vai pra se ele, pode ser algum calar? trauma de vida passada. Falou, você não sabe, mas eu já sei para onde a gente for, qualquer hotel que ele vá, qualquer lugar que ele tá perto da praia, ele chega naquele lugar, ele começa a ver as pulgas, ou árvores, ou prédios que ele pode subir, caso tenha um tsunami. Aí eu falei, meu, isso é loucura, cara. Isso é louco. Eu nunca penso em tsunami na minha vida. Você vai acabar atraindo esse negócio para você. Ele falou, não, você não sabe. Se você abre o meu Facebook, só tem notícia de tsunami. É exatamente, cara. Claro. Então, na sua cabeça, existem 1 milhão de tsunamis por dia. Porque essa é a realidade que as redes sociais Exato. Você só vê isso. Eu, para mim, nunca tem tsunami na vida. Por quê? Não assisto isso. Então, que nem essas coisas das guerras, né? As imagens estão chegando das guerras para a gente, está filtrado da realidade. Ela está lá para alimentar uma crença que cada vez que você assistir, você só vai alimentar. Ó, é assim que tá, ó, um que tá morrendo, ou que tá batendo, ou quem é o mal, quem é o ruim. E fica alimentando. Então, a gente está vivendo numa realidade, por exemplo, se você ligar uma televisão na Europa, no mesmo assunto, tá? Sobre Israel, e ligar um noticiário aqui nos Estados Unidos, as imagens são totalmente diferentes. Ô, louco. As imagens que chegam aqui são totalmente diferentes das imagens que chegam lá. Por quê? Porque aqui se está querendo se formar uma população, né, um coletivo, e lá se forma outro. Então, tudo está de acordo com o que a gente está atraindo, né, e o que a gente está dando força para acreditar. Né? As pessoas estão, então, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem depressão, porque é isso que chega para mim. Né? Tem um movimento aí, falando do movimento espiritual, né, do movimento até astrológico, que está acelerado, tem essa aceleração, ou seja, já está propício às pessoas ficarem mais ansiosas, né? Todo mundo está com um sentimento de que, cara, tem alguma coisa grande vindo pela frente. Qualquer pessoa que você perguntar, a pessoa vai falar esse sentimento. Nossa, estou sentindo que tem algo para acontecer. Tem algo Isso é ansiedade, né? Tem algo para acontecer que eu não sei o que é. Então, tem esse momento astrológico, né, rodando, e tem uma Matrix, né, querendo manter todo mundo num controle, filtrando coisas da mídia para alimentar isso. Então, quanto mais você der força a isso, né? Tipo, aí esses pais que me procuram, eles falam assim, nossa, e os filhos dos meus amigos estão igual, Dani, do tipo, olha, não sou só eu, tá? Sim. Isso é uma coisa que, ó, parece um vírus. Eles falam isso para mim como se eu acreditasse que é um vírus contagioso que não teve como o filho dele não se contagiar. Não, amigo, não é Rebote um da vírus. vacina do Covid. Não é um vírus, tá? Isso não é contagioso. Pega a sua parte de responsabilidade aí como pai, né, como mãe, porque não é um vírus. Né? Não vai falar que na escola todo mundo tem, ela pegou, né? Piolho. Não é piolho, né? Pula de uma cabeça para outra. Não se pega essas coisas. Mas aí é tirar o seu filho dessa realidade, falar, olha, isso não é uma coisa normal, isso não é legal, isso não é sexy, diz Maurício. Isso não não é sexy você dizer que você toma antidepressivo, não é legal. Né, fazer parte desse grupo. Mas é a base do ser humano, né? Todo mundo quer se sentir pertencente, todo mundo quer se sentir acolhido num grupo, todo mundo quer fazer parte de uma comunidade. E quais são as comunidades que mais estão crescendo? As dos religiosos fanáticos, dos ansiosos, dos depressivos, do grupinho que todo mundo tem um terapeuta hoje, né? Todo mundo tem que passar por um processo de terapias com remédio. São as comunidades que mais estão crescendo, né? Normalizando, e aí é o despertar dessas crianças, e acho que mais dos adultos, de fazer eles saírem. Né? Eu acho que seu filho está precisando passar por, né? Me conta quantas coisas seu filho passou na vida. Então, nada. Não justifica ele ter ansiedade, ele nunca passou um problema na vida. Esse é o problema. Exato, exato. Passou um problema na vida. Exato, não tem problema. E acho que assim, Dani, acho que do que a gente tá falando aqui, é muito do que a gente consome pelos 5 sentidos, né, Dani? Pelo que a gente ingere, né? Pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê. Tudo isso daí vai transformar a gente numa ansiedade. Então, assim, uma coisa que eu procuro fazer de vez em quando, não é sempre, porque a gente trabalha com internet, trabalha com celular, trabalha tendo que olhar conteúdo dos outros para ver o que está acontecendo no mercado, para aplicar na gente.
é o estímulo. Eu acho que a grande sacada, quando eu percebi isso, eu consegui dominar um pouco mais ainda a ansiedade. Mas, por exemplo, a gente está sendo estimulado o tempo todo. As crianças estão sendo estimuladas o tempo todo. Uma notícia de guerra, por exemplo, estimula a gente o instinto de sobrevivência. A notícia de um tsunami, mesma coisa. Ou, sei lá, você assistir alguém cozinhando, né, no MasterChef estimula você querer comer. Você comer uma pizza de 4 queijos é carboidrato puro, o corpo Tudo fica é gatilho, louco. né, Mal? Tudo é gatilho o tempo inteiro. Exato, tudo é estímulo. E aí é onde eu falo, tipo assim, a gente tá em busca do estilo de vida desproporcional, super em alta, assim, no sentido de estímulo mesmo, sabe? Eu sou estimulado no TikTok, no Instagram, aí eu vou abrir o celular, eu vejo que aquela influenciadora fez a 4ª LipoLed, aí eu olho o meu TikTok só, nossa, só coisa ultra interessante, e aí a minha vida real, tipo, meu filho tá comendo catota no sofá, e limpando, ou então limpando no braço do sofá. Aí eu falo, cara, que vida merda, né? Deixa eu voltar aqui pra essa parada. Só que esse estímulo ele tem que sair uma hora, e ele muitas vezes, por estar represando essa energia do estímulo, ele vira ansiedade, ele vira insônia, ele vira tremedeira, ele vira, sabe, taquicardia, vira um monte de É coisa. aquilo que a gente Porque, falou no tipo, começo, né? A ansiedade está muito voltada à frustração, né? Está é, muito conectada a uma frustração, né? Esse cenário, cara, tem um cenário lindo de pessoas felizes, bem casadas, ricas, milionárias na mídia, e eu aqui, né? Nessa tranqueira, querendo estar ali, né? Eu querer estar num lugar que eu não estou e não tenho como estar, porque a pessoa não vê saída. exato, Gera ansiedade, né? exato. E aí a gente, quando você se liga nisso, né? Eu já, por exemplo, não assisto televisão, né? E também não tenho muito tempo pra ver série, porque eu também não tenho muito controle com série. Quando eu começo a assistir, eu quero assistir direto. E aí não dá, né? Eu só tenho, tipo, meio que sábado ou domingo pra descansar. E aí, se eu ficar vendo série, eu não descanso. Aí eu comecei a ver, cara, a gente tem que fazer um regime de dopamina, né? Essa que é a verdade, né? Tem vários circuitos dopaminérgicos que acontecem com a gente o tempo todo, né? E a gente meio que fica viciado nisso, né? E aí, se o corpo não tá sendo utilizado também, Dani, os hormônios todos vão lá embaixo, que o corpo não trabalha à toa. Entendeu? O corpo não faz. No caso de homem, né? Se o cara tá só comendo e no sofá, o corpo vai produzir testosterona pra quê? Entendeu? Sim, O sim. cara com testosterona baixa, ele vai ser um geleião, ele vai ser um pote de amoeba. Acabou. É o Entendeu? que a gente está falando, né? O corpo ele vai sob demanda, né? Ou vai atrofiando, né? Se Vai você não usa mais atrofiando. sua mente para escrever, vai atrofiar um pedaço, que é o que a grande, né, desses estudiosos estão falando que é a consequência dos chips dentro da cabeça das pessoas, né? Óbvio, isso é um chip para, né, fazer a pessoa que é cega voltar a enxergar, uau, né? Sensacional, né? Mas os chips com outras que vão substituir outras funções que são, né, orgânicas do ser humano, o pensar, o sentir, né, os ter frustrações, né, o lidar com seus traumas, né, porque eles podem chegar até aí, né, um Sim. Neuralink pode chegar até essa. Se você substituir essas funções, elas vão parar, elas vão atrofiar. E aí o que eles falam é que a terceira geração dessa geração de chips, ela já vai nascer atrofiada, ela já vai nascer sem algumas funcionalidades do nosso cérebro, porque tem 2 gerações que já não usaram, né? Esse é o Sim. corpo humano, né? Então, se eu parar de utilizar, né, a apêndice foi uma, daqui a pouco, mais umas 4 gerações, ninguém mais vai nascer com apêndice, descobriu-se que não se usa mais. Vários outros, até o siso, né? O Estão siso. vendo que algumas crianças estão nascendo sem, por quê? Estão vendo que não precisa para nada, o corpo é muito inteligente, ou seja, esse é a preocupação desse povo, né? Quando começa a substituir várias coisas por um robô, por um AI, vai parar de funcionar. Né? É a mesma coisa de tirar a frustração de uma criança, que a gente está falando, né? Acho que a base dessas ansiedades precoces é tirar a frustração, né? Deixar a criança ter frustração, deixar a criança perder, deixar a criança se machucar, deixar ela ter um mau dia, deixa ela ter um mau dia. Né? Quanto que a gente não cresceu, né? Nós que somos a geração que teve, né, cresceu ali no meio da lama dos pais, isso fez a gente crescer demais, né? A gente criou muita casca com isso.
né? Graças a Deus a gente criou essa casca, hoje a gente está mais preparado. Deixa elas criarem essa casca, né? E os adultos hoje que têm também essas muletas, né? De tem ansiedade, muito pelos esses diagnósticos rasos, mas porque também estão num caminho mais rápido, né? Que é o contrário do que a gente prega, né? Cara, vai olhar para dentro, vai ver sua história. Tem esses gatilhos que estão sendo, né, ficando muito demais dentro de você, porque tem alguma coisa lá atrás que foi muito demais. Olha para essa coisa, altera isso, né? Ressignifica isso. Não vai mais te gatilhar dessa forma, mas existe um gatilho, né? Uma muleta, desculpa, mais fácil que é tomar um remedinho, que é ser diagnosticado, né? E até frases às vezes que eu escuto de, ai, graças a Deus tive um diagnóstico. Não é graças a Deus que você teve um diagnóstico de TDAH ou de ansiedade. Eu já vi 2 clientes, já vi 2 alunos meus também, além de cliente, falar: graças a Deus eu tive um diagnóstico que eu precisava. Qual foi? Eu tenho ansiedade. Então agora tá tudo na minha vida vai caminhar. O diagnóstico não vai fazer sua vida caminhar. Que é meio que tipo assim, nossa, achei a razão dos meus problemas e achei a solução, eu tenho uma ansiedade. Então, todos aqueles sintomas que eu tinha, Dani, nada mais era que ansiedade, sabe? E aí, pronto. Agora eu tô mais calma. Agora eu descobri que eu sou uma pessoa ansiosa. Não pode viver dessa forma. Exato. Isso me dá ansiedade. É. Isso dispara a minha ansiedade. É um 7,5. Eu quero te mudar a ansiedade do 7,5. Isso dispara aqui os meus 5, falando, desperta para um mundo sai desse mundo de Matrix, que vai... Porque a gente sabe, né, que esse tipo de tratamento, né, que vai meio que pôr o band-aid no negócio, é o tratamento que o mundo da Matrix quer que você continue. Porque isso faz com que você não tenha mais a necessidade de buscar uma solução dentro. Porque o seu dia a dia vai mudar, sem dúvida nenhuma, o remédio vai fazer você se sentir melhor durante o dia, né? Eu sou contra o remédio, ele vai fazer você se sentir melhor, ele vai fazer sua vida andar, e muitas vezes é isso que você precisa, um pontapé, cara, para ir para a vida, e depois você vai tratar por dentro, mas você precisa ir para a vida, toma um remédio, e eu sempre falo assim, toma um remédio, mas se dê um prazo para parar. Faça do remédio um projeto e não um processo. A diferença entre os dois é um tem começo e fim, processo não tem fim. Então, tome remédio, você está precisando de remédio. Tem cliente meu que eu falo, você precisa agora ser medicada. Você precisa de remédio. Né? Vai para o seu psiquiatra, só que encare o processo do remédio como um projeto. Tem um começo, tem um meio e tem um fim. Só que para ter um fim aqui, você fala, cara, o meu vão ser 6 meses, e você vai escolher isso, porque a sua escolha é o que vai acelerar ou não. A escolha do tempo é o que vai acelerar o seu processo, o seu fim ali. E ali eu vou largar o meu remédio. É um projeto, não pode ser agora eu arrumei a forma de viver a minha vida de uma forma mais calma. Né? Porque o remédio ele vai tampar só o que saiu ali de problema, né, Dani? Não que não resolve nada dentro, né? Eu entendo que, assim, vão existir, por exemplo, depressões que são problemas químicos mesmo, dentro do cérebro, hormonal e tudo mais. Mas a gente não vai generalizar, a gente está falando das mais leves, né? Então, por exemplo, muitas vezes uma ansiedade vai estar mostrando para você uma inação em algum lugar, uma falta de atitude em algum lugar. Então, bateu aquela ansiedade, sei lá, aquela falta de ar e tal, e não sei o quê. Cara, onde que eu tô me sentindo sobrecarregado? Aonde que eu tenho que mexer? Sabe? Isso acho que é uma autoconsciência que aí sim é processo. Autoconsciência é processo, não projeto, né? Então, cara, eu Exatamente, isso deveria ser um processo. sabe? Eu tô ansiosa com relação à minha viagem. Pá, por quê? Porque vai ser legal, porque não sei o quê. Não, porque eu comprei e não tenho dinheiro para pagar. Aí você tem um problema, entendeu? Por exemplo, o 4 gera ansiedade nele, tá na bagunça. O Exato. 4, quando ele tá bagunçado a vida dele, bagunçada a agenda, ele tá com muita tarefa para fazer, e geralmente o 4 tem muita coisa para fazer, porque ele é um 4. Né? Ele tem uma demanda de trabalho, de produtividade muito alta. E se ele não se organiza, dá ansiedade, porque o 4 não sabe viver na bagunça. E aí, como eu não sei viver na bagunça, eu não vou dar conta. É muita coisa, eu não vou dar conta. Organiza, faz uma planilha, põe num calendário. Ai, nossa, estou me sentindo mais calma. Isso nada mais é que ansiedade, você ter um excesso de coisas na sua cabeça ou acontecendo real na sua vida, e se você não se organizar, como você é uma pessoa que precisa de uma organização, você vai gerar ansiedade, né? Então, o mesmo 4, que é um oposto de um 5, tem os sintomas de ansiedade quando as coisas
saem fora da organização, do planejado. Ah, mas tinha que ser naquele dia, naquele horário, com aquela pessoa. Não, mas não foi. Né? E agora? Ele vai fazer o quê? Vou ter que me organizar de novo. Né? Então, se ele não for de volta sempre para a raiz do número dele, né? Para a raiz do, cara, o que eu preciso para me acalmar? Que número você tem mais forte? 4. O que você precisa se organizar? Que você tem um 5. O que você precisa para fazer para você se acalmar? Vai para ação. 5 precisa de ação. Cara, vai para a rua, vai fazer exercício, vai tirar as demandas que você tem, sai da procrastinação, vai fazer algum movimento. Você vai se acalmar, vai dar uma volta no quarteirão. Tem coisas que são simples para os números, né? Sim. Porque a pessoa que tem o 1, né? Cara, o que eu vou fazer para me acalmar? Cara, faz um movimento de ação independente, liga para alguém, né? Abre uma coisa nova, abre um Instagram, né? Faz uma iniciativa nova. Acalmou. Te acalmou. Porque o que dá ansiedade é você estar no movimento contrário da sua alma. Né? É você estar no lugar errado, né? Tudo da ansiedade está girando em torno disso. É você estar num lugar desconfortável que você sabe que você não devia estar. Todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe. Precisa de um numerólogo. Eu sempre falo isso para você. Você não precisa de um numerólogo para eu te falar aqui que você precisa se organizar. Eu sempre soube disso. Estou reforçando aqui. Não sou aqui, uau, a Dani descobriu a roda quando ela falou comigo. Não, eu nunca descobri, nunca teve um cliente meu que falou, uau, nunca imaginei que eu fosse essa pessoa. Não, você sempre imaginou, você só nunca reconheceu e aceitou ser essa pessoa, né? Acho que nossos clientes têm muito essa coisa de a hora que a gente lê o mapa, eles falam, uau, essa sou eu mesmo, né? Eu vou parar de brigar comigo mesmo, né? Eu vou aceitar que eu tenho liderança, que eu preciso me movimentar, que eu preciso me organizar. Essa aceitação vai colocando você num lugar que é o lugar que você deveria estar. Isso acalma a alma, né? Faz o quentinho, né? Chegar e você sentir mais desacelerado, porque eu acho que as coisas só vão piorar dessa coisa de tudo muito rápido, né, Mal? Não tem nenhuma perspectiva de falar, ah, não, daqui a pouco... de que vai retroceder. Não Na vai, verdade, né? eu acho que o que vai precisar de novas habilidades das próximas gerações é saber o que eu quero agora, porque vai ter acesso a tudo o tempo todo, sabe? E aí o discernimento talvez seja a maior virtude que a gente possa desenvolver a partir daqui, porque, por exemplo, se eu quiser ficar o dia inteiro no Instagram, eu tenho conteúdo para isso. Não vai chegar uma hora que o Instagram tem um fim. Ele não tem um fim. Se eu tiver 88 vidas na sequência, eu não consigo consumir o que foi postado hoje no Instagram. Verdade, cara. Você entendeu? É discernimento e foco, né, Mal? A pessoa tem que ter discernimento, né, e disciplina, mas foco, né, cara? Você tem um foco na sua vida, cara, é isso que eu preciso chegar, né? Eu preciso faturar isso, eu preciso chegar em tal lugar, eu preciso ganhar isso. Se você não tiver esse foco o tempo inteiro, cara, motivos para a gente se distrair hoje em dia tem milhares, né? Coisas para tirar a gente do nosso propósito, do nosso foco, né? Desviar, né? Falar, putz, nossa, eu não vou ficar trabalhando com isso aqui, olha a outra ali que não faz nada, que acabou de vender 8 milhões de não sei o quê. Vou ali. Faltou discernimento, faltou foco, né, amiga? Você não veio para isso, ela veio. Exato. Né? Você não vai conseguir replicar, né? A gente vê muito isso, né? A gente estava falando sobre isso um pouco antes, né? Todo mundo querendo seguir modelos que dão certo sem fazer a sua parte, né? Não adianta você seguir o modelo que deu certo, porque aquele modelo deu certo porque aquela pessoa está fazendo algo dentro do mapa dela, né? Não tenta querer replicar aquele modelo dentro do seu, porque não vai dar certo. E aí, de novo, eu acho que nós somos os profissionais que mais vão ajudar as pessoas a falar qual que é o seu certo. Exato. Qual que é o seu modelo que dá certo? Né? É vender curso? É ser numerólogo? É ser empreendedor? Não sei, qual que é? Tem que achar o seu certo. Senão fica, né, as pessoas indo na onda do algoritmo. Para onde o vento leva, né, Dani? Assim, se tá ventando para todo mundo agora, por exemplo, vai abrir podcast, todo mundo vai lá abrir podcast. Não, agora todo mundo faz live, todo mundo faz live. Ah, agora todo mundo vai não sei o quê, todo mundo sabe. Eu acho que quando você... Claro que vão ter ondas que são interessantes, né? Nem tudo que entra no trend é um problema. Mas tem alguns que não sabem, não tá entendendo o que tá fazendo, tá só reproduzindo ali o comportamento e não tem resultado com aquilo, né? Porque não compreende o fundamento por trás. Mas eu queria, Dani, só resgatar uma coisa aqui, que eu conheço os nossos primes, e eu sei que eles vão entupir a gente de pergunta: e a ansiedade do 6? E a ansiedade do 8? Que a gente não falou aqui, né? Você consegue passar um por um aí, Dani? Consigo, né? Do 1 eu falei, né? Mas vou reforçar, né? O 1 ele entra muito na ansiedade pelo excesso do controle, né? O 1 é muito controlador,
né? 1 e o 8 tem muito essa coisa do eu preciso estar tudo sob o meu controle. Então, a ansiedade do 1, ela dispara nessa coisa do excesso de querer tudo sobre o meu domínio, sobre, né, eu tenho que saber de tudo. E aí, quando você percebe que você não consegue saber de tudo, pode disparar uma ansiedade, né? Eu vejo pessoas num excesso de 1 que, nossa, cadê seus 5? Não, não tem 5, tem um excesso de 1 aí, essa ansiedade está no querer ter controle. O 2, ele dispara a ansiedade dele quando ele está no processo de perder a identidade, que é o sair do seu lugar, né? A hora que ele perdeu a identidade, que ele está submisso a alguém ou alguma coisa, ele não dá conta do presente, porque eu não tenho um presente, eu não sei que eu não tenho identidade do presente. Então ele fica tentando se encaixar numa identidade que ele não tem, e isso gera ansiedade, que nada mais é o desconforto da alma, né? A alma estar no lugar errado, querendo estar num outro lugar. Né? Então, o 2 é disparado quando ele perde que principalmente o 2 com 7, tá? 2 com 7, quando perde identidade, ele cai nessa ansiedade de não saber quem ele é. Isso gera medo, tá? Gera medo, porque quando a outra parte, né, a outra parte da parceria some, ou quando ela não tá perto, a pessoa se sente perdida. O 3, né, é a ansiedade pelo excesso de coisa na cabeça dele, e ele não dá conta, não consegue se organizar, fico ansioso porque não consigo tomar decisão, o mundo está muito rápido, não consigo raciocinar, não consigo focar, aí gera ansiedade. Né? O 4, né? Também por essa coisa de querer tudo arrumadinho, tudo perfeito, tudo planejado, do meu jeito, né? Tenho clientes que falam assim, não, e aí aí em janeiro eu vou entrar no trabalho, aí e depois de 2 anos eu vou casar, depois eu vou ter um filho aqui, depois esse filho vai entrar na escola aqui, e aí, nossa, no meio do caminho, sei lá, engravidou no ano que ela falou que era para casar. Nossa! E agora, né? Caiu o mundo. Então, quando sai a coisa do planejamento engessado do 4, que é um pouco parecido com o do 1, gera ansiedade. Agora eu não vou conseguir sair do lugar. Gera o medo junto com a ansiedade. O 5, pela própria agitação do 5, né? Esse é básico, acho que não preciso reforçar. O 6, o 6 tem uma coisa da procrastinação em excesso que gera ansiedade. Porque ele entra na coisa da preguiça, você percebe que é sempre quando a pessoa está no desequilíbrio, tá? A coisa da preguiça no 6 vai consumindo ele, e aí ele começa num processo de autorrecriminação da procrastinação. Eu precisava estar fazendo isso, mas eu não consigo, mas eu estou com preguiça, mas eu precisava agora estar nisso, e isso vai gerando uma ansiedade, porque aí o mundo vai passando rápido e ele ainda está num ritmo diferente. Essa é a ansiedade do 6. O 7, né, por essas coisas do excesso da informação, de querer pôr verdade em tudo quanto é. O justiceiro, o lado justiceiro do 7, eu acho que gera ansiedade, né? Por você ver as coisas, não acho que é a ansiedade que eu falei que disparou em mim. Às vezes você vê as coisas de um outro ângulo e você não conseguir, né, fazer as pessoas pensarem como você, e você nem tem que fazer isso. E aí te dá ansiedade. Eu não consigo, né? Aí tem que aceitar que cada um vai ter seu tempo, as coisas que tem na sua cabeça nem sempre são as verdadeiras, nem sempre é a verdade do mundo, e você vai ter que aceitar isso ao invés de ficar, né? Sabe aquelas pessoas que ficam tentando, cada mesa que você senta para a pessoa tomar um café, um almoço, um jantar, ela está tentando te convencer a pensar igual a ela, porque ela aprendeu aquilo, porque ela estudou, porque ela fez um curso, porque ela não sei o quê. É uma ansiedade de trazer a pessoa para a sua verdade, que você acha que é única. O 8 tem ansiedade parecida com a do número 1, no sentido de querer o controle de tudo, de querer tudo muito, muito rápido, né? Confunde um pouco com a ganância, né? Quando o 8 está muito num projeto gigantesco, né? Querendo tudo muito rápido, principalmente de dinheiro ou de status, e o mundo não vai no ritmo dele. Dispara a ansiedade. E o 9, naquilo que a gente falou, né? Eu preciso muito ajudar, eu quero ajudar, né? Eu nasci para ajudar, mas eu não tenho ferramenta, eu também não quero estudar nada, eu não quero desenvolver, não gosto de coisa de espiritualidade, não é? E aí vira a ansiedade, que é o desconforto da alma. Eu sei que eu precisava fazer, mas eu não sei como. E aí fica essa cobrança interna de estar num outro lugar. Passei Perfeito, 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 perfeito. E o 11 e o 22? Só para chorinho do caldo. O 11 muito parecido com o 9, um pouquinho mais exagerado, porque o 11 tem sempre o exagero do ajudar do 9, né? De querer ajudar muito, né? E aí, só que aí o 11 você soma o 2, né? A parte da ansiedade do 2, mas o 11 é essa coisa, eu quero ajudar muito, de eu sonhar, o exacerbado do 9 e do 11 é que o 11 ele sonha muito alto, ele sonha, ele é muito sonhador e idealizador de coisas gigantescas, mas se ele não tem outros números, tá? Um péssimo executor de sonho.
O 11 sonha alto, tem sonhos lindos, mas ele dificilmente consegue executar. Isso gera ansiedade, porque eu preciso fazer com que alguém execute para mim. E eu começo, eu não estou conseguindo executar, mas eu quero muito ajudar. Eu tenho um sonho que eu sei que vai dar certo e eu não consigo executar. Se você não tem um 11 com 4, com 7, com 1, ele não é bom executor, tá? Não sei se vocês Aí já fica mais repararam. 2 do que 11, né, Dani? Só sonha E aí ele fica tentando catar pessoas para executarem na prática, né? Que não pega um 4, pega um 1, que vai pegar esse seu sonho gigantesco, né? De construir um prédio só de marshmallow. E se você não tiver um engenheiro que faz isso, seu sonho vai virar só um sonho. E aí ele fica nessa frustração interna muito grande. E o 22 é o 8 exacerbado também, né? De querer construir a coisa gigantesca e querer patrocinadores desse sonho gigantesco. Percebi exatamente isso. Eu conheço uns 22 que, assim, megalomaníacos nos sonhos mais altos, mas quer tudo na mão. Uhum. Você vai comigo, você vai fazer isso, você também vai, porque eu tenho esse sonho, e se eu tenho esse sonho, você vai ter que realizar ele para mim. Exatamente, exatamente. Bom, entregamos bastante aqui, Dani. Acho que deu quase de 1 hora aí já Vocês ficaram ansiosos? Mas eu acho que a gente consegue conectar tudo isso daí ao consumo, né, Dani? E à ação. Então, assim, tô consumindo demais, tô sendo estimulado demais, seja por comida, doce, carboidrato demais, nananana, vai dar problema. Não tô agindo muito, tô mais no sofá, vendo televisão, scrollando feed de Instagram, vai dar problema também. Acho que a grande sacada aqui é escolher o que ingere, seja por qualquer um dos sentidos, né, ou pela boca mesmo, e agir, né, e pôr em prática tanto o seu mapa quanto as suas vibrações principais. E acho que é isso. Acho que esse seria um bom. Eu acho que tem várias outras saídas para a gente lidar com esse mundo muito agitado, né? Com essas ansiedades. Eu falei de todos os números, ou seja, todos nós estamos, né, passíveis de uma ansiedade, mas existem válvulas de escapes super saudáveis, né? Como a gente falou do exercício, como parar 5 minutos por dia, né? Ficar quietinho respirando, isso libera dopamina, isso faz a dopamina, ou seja, a dopamina é o que faz o antidepressivo, né? Ele te estimula a sua dopamina. Existem outros estimulantes desses hormônios, né, naturais, né? Então, buscar essas soluções antes de qualquer outra coisa artificial, que além de ser uma química, ainda vai travar você de outras coisas, que a gente já falou aqui em outros podcasts. Então, ir nessas buscas, talvez dê mais trabalho, eu não tenho esses 5 minutos todo dia de manhã. Não, você tem 5 minutos de manhã. Se você acordar 5 minutos mais cedo e parar, meditar por 5 minutos, com certeza o seu corpo vai começar a liberar um pouco mais de dopamina, você vai se acalmar, e o seu dia vai ser mais calmo, você não vai ter a ansiedade. Diminuir o energético, né? O energético é feito para quando você vai precisar daquela energia, ou seja, para fazer exercício, né? Não para ficar sentado no sofá. Eu vejo vários, né, jovens que abrem, né, como você falou, para assistir um filme e abrem um energético. Oi, vai da ansiedade, né? Aí tem, energéticos estão sendo taxados como as crianças estão tendo crise de ansiedade por causa do energético. Não, porque elas tomam 3 vezes a dose recomendada e porque elas tomam no lugar errado e não dá vazão. Então, ter essas outras formas de gerar energia, outras formas de fazer você, né? Se você está muito cansado, você acha que você precisa tomar um energético? Não, você precisa dormir melhor, né? Então, tem isso, né? As pessoas estão dormindo mal, né? Isso que eu falei no post, né? Será que você está dormindo direito? Aí eu acordo muito cansado, é a única forma de eu tocar meu dia tomando um negócio que vai estimular meu coração, né? Então, ter essas alternativas naturais, eu acho que é importante as pessoas estarem mais cientes e buscar. Tem tantos, né? Hoje a gente tem várias ferramentas aí para ajudar as pessoas a saírem disso sem ter um remédio, sem ter que ter um diagnóstico desse, inclusive as crianças. Exato, perfeito, Dani. Bom, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu entregar um bom conteúdo aqui para os Primes. Então, acho que eu queria já agradecer quem acompanhou a gente até aqui. Vai lá no grupo, comenta, quiser passar. Esse aqui tá bem levinho, né, Dani, de numerologia. Não tá tão ultra específico para a comunidade. Acho que dá para compartilhar. Quem quiser compartilhar também, compartilha. E obrigado, Dani, pela oportunidade de estar aqui conversando com você, trazendo um pouco de informação para a nossa turma aqui. E é isso. Eu que agradeço, Mal, pela sua super perfeita condução sempre, e Primes por vocês estarem aí ouvindo. A gente, se não tiver ouvintes, a gente também não tem como falar. Então, obrigada. Obrigada, Mal. Até a próxima. Obrigado, Dani. Tchau, tchau.
Muitos tópicos relevantes sobre a ótica da numerologia, espiritualidade e autoconhecimento. Você está ouvindo o podcast da School of Healing, exclusivo para quem é assinante do Plano Prime.